Então, o texto que eu escolhi para hoje está em Isaías 9, verso 6, na versão Almeida Revista e Corrigida. Eu escolhi o título do símbolo ao espelho, a luz que nos redime da dualidade. A luz aqui com caixa alta propositalmente. Então, sempre que eu me refiro à luz nos meus textos, e essa luz não é a luz da concessionária, é a luz do alto, eu sempre grafo com o L maiúsculo. O texto diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse estará tá estranho aqui, na verdade, principado está sobre os seus ombros. Então eu vou interromper aqui a nossa tela para a gente começar então efetivamente a nossa reflexão. O livro de Isaías foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Então é um período de crise, de intensa crise. Aliás, Israel vivia em crise, era um negócio sério. Era uma crise política, espiritual, militar, enfim, de toda a ordem. E após esse período, então, descrito por Isaías, Isaías é um livro profético como escuridão ou opressão. Esse capítulo, então, inaugura uma virada, uma promessa e, consequentemente, uma esperança de luz, de uma luz no fim do túnel, né, de restauração à ordem ou da paz em Israel por meio de um novo governo. Esse governo seria associado à casa de Davi. Então, até hoje, os judeus acreditam, esperam o Messias, esse Messias é filho de Davi, necessariamente. E é o único, então, capaz de romper esse ciclo de medo, de insegurança, de violência, enfim, de crise em que vivia o povo de Israel, com decisões guiadas pelo absoluto desespero. Então, é muito interessante que esta profecia tenha sido feita tanto tempo antes do advento do Cristo, como eu disse, 700 anos antes, e a gente pode dizer que não houve alteração nos originais do livro de Isaías especificamente, entre tantas alterações que a Bíblia sofreu, porque em 1947, quando houve a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, ou dos pergaminhos do Mar Morto, então, junto desses pergaminhos, descobertos lá na Palestina, numa caverna, por um pastor, foi encontrado também o chamado Grande Rolo de Isaías, que é a cópia mais antiga que se tem notícia, completa, do livro de Isaías. Então, ela é fidedigna ao que a gente tem hoje ou vice-versa, né? O texto que a gente tem hoje é fidedigno a esta cópia que remonta, essas cópias do manuscrito do Mar Morto remontam a até 250 a.C., então são cópias muito antigas. São as cópias, essa de Isaías especificamente, a mais antiga de que se tem notícia. Então, no Natal, nós comemoramos o nascimento do Cristo histórico, né? O advento do nascimento do Cristo histórico, que é para a cristandade o Messias. Eu consigo, por exemplo, ver nesse texto de Isaías, e eu sempre, nos natais, volto a esse texto, eu consigo ver perfeitamente ali a figura de Jesus. Muita gente diz assim, especialmente os cristãos protestantes mais ortodoxos, Jesus não nasceu nessa data. Cara, esse tipo de fala para mim vem de gente, né, de pessoas que perderam a capacidade de respeitar e valorizar os símbolos. Então o ser humano é um ser cheio de rituais e cheio de simbolismo, é um ser filosófico. Se a gente tira isso do ser humano, ele vira bicho, ele perde as suas referências. Então, na minha percepção,
Qual é o grande problema, ou um dos grandes problemas, talvez o que esteja na origem de todos os outros, na nossa modernidade, na sociedade contemporânea, é essa falta de referência. Isso para mim é muito evidente, é muito claro, e é um problema muito grave que, como eu disse, provavelmente sustenta todos os outros. Então a gente sabe, enfim, os teólogos, os especialistas, que Jesus talvez tenha nascido aí entre abril e maio, mas isso não importa, a gente usa essa data como símbolo. Mas, obviamente, a gente não pode ficar preso no símbolo. Então o problema não é o símbolo em si, o problema não é a data simbólica, o problema não é o simbolismo da data, é a gente ficar agarrado, escravizado por este símbolo, principalmente quando o símbolo vira dogma. Porque nesses casos nós somos escravizados pela maior das mentiras, pelo maior dos enganos, pelo maior dos equívocos, que é a dualidade. Então eu estou falando do ego, do sujeito que se olha no espelho e ele acha, ele acredita que ele é o seu ego, ele é o seu corpo, ele é a sua mente. Ele acredita que ele é isso. Então nós vivemos, o ego cria esse senso de separação, das coisas separadas. Eu estou aqui, você está aí. Eu sou um, você é outro. Então a religião essencialmente, todas elas são dualistas, né? A religião é dualista, ela contribui muito para essa percepção de um universo dualismo, de eu aqui e Deus lá, né? Eu aqui, você aí, Deus em algum outro lugar. Enfim, esse senso, essa ilusão de ótica da consciência, que é esse senso de separatividade. Mas Cristo, e eu agora não estou falando do Jesus histórico, eu estou falando do Christos, digamos assim, dos gregos, eu estou falando do Redentor, eu estou falando do Salvador, mas não no sentido de redimir o homem dos seus pecados, não é isso. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui para compartilhar com vocês um conceito de pecado que eu descobri recentemente, há menos de um ano, e que eu considero muito interessante. Eu li isso em algum lugar, não me lembro onde, mas já devo ter falado aqui. A Cristine, que está com a gente em todas, se eu tiver dito, me responde aí. Um conceito de pecado muito interessante, que é o seguinte: o pecado é a separação do homem de Deus, é quando o homem está separado de Deus, quando o ser humano está separado, isso é pecado. Então esse é um conceito muito interessante, que não é o conceito clássico do cristianismo, né? No cristianismo, pecado significa transgredir a lei. Há uma lei, transgredi, pequei. Então eu considero muito interessante esse novo conceito. Então eu não estou falando aqui do Jesus, do Cristo, que redime o homem do pecado no sentido da transgressão da lei, mas daquele que redime o homem do pecado, da separação. Eu estou falando do Redentor, eu estou falando daquele que nos redime, que nos salva, nesse sentido da dualidade, e que nos retorna à casa do Pai, que é o nosso coração. Então, Cristo é aquele que refaz o caminho da mente ao coração. Da mente, digo, o ego, né? Então o ego é um anexo da mente, é um anexo da nossa psique, do nosso psiquismo, para o coração. Então é a mente que cria essa dualidade, é a mente que cria essa separação. O caminho do coração nos resgata de uma religiosidade vazia para nos conectar à verdadeira espiritualidade, que é essencialmente a conexão da pessoa com ela mesma e com tudo e todos ao redor. Esta é a verdadeira espiritualidade. E este é o trabalho do Cristo, né? Nos conectar com quem realmente somos, que é este fragmento em nós divino. Então, que nós possamos ter a coragem de, mais do que admirar o símbolo, mais do que venerar o símbolo, espelhar o símbolo. Então, sair desse símbolo enquanto dogma, enquanto um modelo fechado, para espelhar este homem que foi a própria luz. Enquanto todos nós somos fragmentos dessa luz, Jesus foi a própria luz encarnada. Então, a meditação, quer dizer, esse período de silêncio que a gente faz, é talvez a forma mais eficaz de nós nos conectarmos com essa luz, de nós nos conectarmos com esta essência que é realmente quem somos.
Observe uma coisa muito interessante: todas as formas de oração que eu conheço, elas são voltadas para fora, né? De uma forma ou de outra, elas são voltadas para fora. Então, a meditação, especialmente não, tão somente as que nascem em tradições espirituais, e aliás, todas as formas de meditação, inclusive a cristã, nascem em contextos espirituais, é porque aí criaram depois o mindfulness, que vem do budismo, e eles tiram esses elementos espirituais da experiência, e aquilo vira uma mera ferramenta de presença, né? De estado de atenção. Mas a meditação, enquanto caminho espiritual, talvez porque eu não posso fazer, cada um vive a sua própria experiência, eu não posso fazer afirmações sobre a experiência dos outros. Mas, pela minha própria experiência e de tantos meditadores que eu conheço muito antigos que meditam há mais tempo que eu, inclusive, a meditação é o melhor caminho para esta conexão, porque é o caminho de fora para dentro. Então, enquanto até as nossas orações são de dentro para fora, elas vão fazendo esse caminho, a meditação faz o caminho contrário, que é o que a gente vai fazer agora. E meditar regularmente é fazer esse caminho da mente para o coração todos os dias. Então, veja a importância disso, né? A gente que vive num mundo dual, a gente está o tempo todo lidando com a dualidade, com essa falsa percepção de separação, de separatividade, que o dogma fomenta. Então a gente vê lá no Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, primeiro livro da Bíblia, desculpa, que o homem é separado de toda a criação e ele é posto para reinar sobre a criação. A gente falou disso, salvo engano, no encontro passado. A gente está no encontro 14, falou no 13, a Cristine está confirmando ali. Mas você veja que até isso é uma forma de nos colocar separados. A religião traz isso como dogma. Aquilo para mim é um livro simbólico. O Gênesis é um livro simbólico. Eu não posso acreditar que o mundo foi construído em 6 dias humanos, né, no calendário, no nosso calendário, enfim. Tudo aquilo é muito, de novo, revestido de simbolismo. Mas a gente está cada vez mais incapaz de lidar com o símbolo. Eu comecei a minha fala hoje falando disso, trazendo esse assunto. Então, tudo isso é ilusão, né? A religião vai criando isso, as religiões vão criando. Então, a gente não consegue se entender, isso é muito interessante. A gente não consegue se entender, as religiões não se entendem entre si, não? Elas ficam o tempo todo discutindo quem está certo, quem está errado. Eu sou verdadeiro, você não, não sei o quê. Então, há essa ilusão, essa infantilidade espiritual de acreditar que nós somos separados. Está todo mundo no mesmo barco, né? Somos todos um. Aquilo que nos une é muito maior do que o que nos separa. E quando a gente faz esse caminho contrário da mente para o coração, essas bobagens vão ficando por terra. Sabe? Essas bobagens separatistas, essas coisas infantis, né, da nossa imaturidade espiritual. Isso não tem nada a ver com idade cronológica. Você pode ter um burro velho, uma pessoa que, sei lá, com 120 anos, imatura espiritualmente. Isso é perfeitamente possível. E você vê meninos, adolescentes, crianças que são almas criticadas, são uma alma velha, são uma alma com uma compreensão, com uma sabedoria muito especial. Então a meditação é esse caminho que nos dá essa sabedoria, que nos traz para esse centro e que nos tira, portanto, dessa ilusão, nos liberta. Então, nesse sentido, Cristo é o Redentor, né? Ele nos liberta dessa ilusão, dessa escravidão para a única verdade absoluta, que é eu sou quem eu sou de fato, é um fragmento dessa luz primordial representada pelo Cristo encarnado, e tomara que a gente consiga trazer isso para a nossa vida, espelhar a vida de Jesus, espelhar tudo que ele viveu, tudo que ele representou, tudo que ele significou, que pode se resumir na palavra amor, né? Então, tudo está resumido, tudo está concentrado nessa palavra. Não é à toa que nós nos realizamos, muito mais, há estudos, inúmeros estudos científicos que comprovam isso. Claro, além da nossa experiência empírica, né? Nós nos realizamos muito mais fazendo pelo outro do que fazendo por nós mesmos. Isso é muito interessante. Deve haver um mistério nisso, né? Deve haver uma lei divina nisso, nessa experiência. Então a gente vai meditar agora. Então não sei se vocês que estão chegando agora já tiveram algum contato com a nossa técnica.
Toda meditação tem o mesmo objetivo, com exceção do mindfulness. Toda meditação traz benefícios para o corpo e para a alma. A nossa meditação, como é cristã, consiste na repetição de um mantra. Este mantra é uma palavra cristã, é uma palavra muito importante. Ela aparece 2 vezes na Bíblia, em 1 Coríntios, e no final de Apocalipse é a palavra Maranata, que é a palavra aramaica, do idioma aramaico, que diz: o Senhor Jesus vem, ou vinde Senhor Jesus. Então nós repetimos este mantra. É muito importante focar no mantra, não se distrair dele. É muito importante que todos saibamos que nós vamos nos distrair, porque a mente é dessas, né? A mente mente que nem sente, é um cavalo desgovernado. A mente vai e vem, como o vento. E quando a gente se perceber indo com a nossa mente, é simples, é lidar com isso, é acolher isso com tranquilidade e voltar à repetição do mantra. Simples assim. A gente vai fazer isso aqui agora. Esse encontro fica gravado como todos os outros para que você possa meditar nos intervalos, porque a gente se reúne aqui 1 vez por semana, sempre às segundas-feiras às 19. Então, vocês podem, eu vou desligar minha câmera, vocês podem fazer o mesmo se quiserem, se não fiquem à vontade. Nós vamos relaxar agora e nos preparar para a meditação. Então você vai colocar-se à vontade, numa posição confortável, coluna ereta. Eu, por exemplo, estou sentado aqui numa cadeira, é assim que eu medito, sentado, numa cadeira sempre. Coluna ereta desde a base até o pescoço, descruzando braços e pernas, a menos que você esteja sentado em posição de lótus. Também pode, não tem problema nenhum. Se você estiver sentado, pés apoiados no chão, ligeiramente separados. Se você estiver sentado em posição de lótus, sinta então o contato do seu corpo com a base que sustenta você. E vá soltando o seu corpo gentilmente, ouvindo os sons do ambiente, prestando atenção na minha voz. Então procure perceber a sua respiração, como ela acontece em você naturalmente. Tome uma respiração profunda. E enquanto vai se conscientizando da sua respiração, você pode relaxar cada vez mais. E não precisa relaxar muito depressa, apenas na velocidade ideal para você, permitindo-se fluir com a sua respiração. E sempre que você expira, você diz para si mesmo: relaxe. Sentindo o seu rosto relaxar completamente, a sua testa e os seus olhos, relaxando a sua boca e o seu nariz, os músculos da sua face e o seu queixo, e o seu pescoço completamente relaxados. Ombros e braços relaxados, mãos relaxadas, e o seu tórax e o seu abdômen relaxados. A sua respiração tranquila. E quanto mais consciente da sua respiração, mais relaxado você fica. Quadris relaxados, pernas e coxas, joelhos e seus pés. Completamente relaxado você está agora.
Permita então que sua respiração se torne ainda mais profunda e mais lenta, sem pressa. Sua respiração se torna cada vez mais profunda, cada vez mais lenta. Uma inspiração lenta, uma expiração ainda mais lenta. Então apenas permita que sua respiração flua por si só, agora sem a sua interferência, mantendo-se apenas presente. E ao final do toque, o toque do sino, inicie a sua meditação com a repetição do seu mantra. Pai Celeste, abre nossos corações para a silenciosa presença do Espírito do vosso Filho, conduzindo-nos àquele misterioso silêncio onde o vosso amor é revelado a todos os que clamam. Maranata, vinde, Senhor Jesus.
Agora eu vou contar de 1 a 3. Vamos retornando suavemente. 1. Despertando seu corpo e sua mente para a percepção integrada do momento presente. 2. Sentindo-se bem, sentindo-se muito bem. E 3. Sentindo-se totalmente presente, revigorado. Abra sua câmera. Todo mundo bem? Tudo bem aí? Bom, para quem não sabe, eu tenho um blog no Substack, que é o Provocatória, onde eu publico semanalmente textos profundos para a galera que cansou do raso, que cansou dessa sede desenfreada de dopamina que é a internet hoje. Então, Provocatória são textos profundos para você se perceber, se reconectar e viver com mais clareza e propósito. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever e receber esses textos gratuitamente no seu e-mail, ok? Bom, na próxima segunda-feira, dia 29, nós não teremos o nosso encontro semanal. Nós vamos transferir esse encontro para o dia 5 de janeiro de 2026. Fica aberto aqui o convite, se você quiser convidar as pessoas com quem você se importa para estar com a gente. Então, o link também fica aqui, o link do nosso grupo de meditação, ok? Existe alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Gente, então eu quero agradecer a presença de vocês, a Cristina especialmente, Noemi, que estão com a gente aí desde o início, a galera que está com a gente. E, enfim, a gente já vai para o 15º encontro, não é brincadeira não, já são muitas semanas, né? Passa muito rápido. Então que vocês tenham um fim de ano maravilhoso, boas festas, e a gente se vê no dia 5, né? Acho que é 5. Falou? Grande abraço, valeu, obrigado, tamo junto.